Eu tenho que ver aqui o que vai. Se não vai bugar. Porque senão eu abro minha tela na janela. E daí às vezes some tua câmera se eu deixo em tela cheia. Hum. Tá, mas agora me explica que diabos que você queria fazer na abertura. É que assim, tem um podcast que eu gosto bastante, Aham. chamado The Dick Show. O show pinto? E. Não, é porque é o nome do cara, né? Ah É tá, Dick. Ricardo. Beleza. Aí Richard. quando ele faz a intro dele, ele vai assim adicionando coisas e títulos que ele vai ganhando durante o podcast junto. Títulos. Tipo, o primeiro título que ele teve foi de pior mexicano, Ah, porque ele furou um dos compromissos dele. E daí, certo. assim, passaram-se 200 episódios e ele ainda fala: Eu sou o pior mexicano aqui, já se passaram 96 Fala aí, semanas, galera. não sei o Salve, que. salve. Fala aí galera, salve, Que isso? salve. É YouTube, eu tô procurando a música pra deixar de fundo aqui. Ah, tá. Música copyright. Pode continuar. Não, daí ele faz a intro assim: yeah! Tá ligado? Calma aí que cortou de Daí, volta teu áudio, que eu não entendi nada. puta, mano, aí cagou essa, né? Mas simula falando, gritando baixinho. Ah, yeah! Isso. Aí ele faz bem longo. Ele fala: bem-vindos ao Dick Show, eu sou o Dick Masterson, eu sou o pior mexicano por tantas semanas. Eu tô começando um podcast aqui da cidade tal, com não sei quem, e eu trouxe aqui o convidado tal que faz tal coisa. Certo. O que muda a E cada podcast? aí assim, conforme coisas vão acontecendo durante o podcast, ele adiciona coisas na intro. Tipo, tudo é uma competição. Não sei o que. Eu sou também o cara mais retardado da podosfera. E assim ele vai adicionando e vai deixando uma intro gigante. Mas, mano, por favor, né? Como é que o cara. Metade da live do cara, da podcast, vai ser ele Não, berrando. é tipo uns 10 minutos. Ele é tipo Não, Daenerys não é Targaryen, muito. a não queimada, a quebradora de correntes, a É tipo isso, mãe. mas é engraçado porque assim, ele só pega as coisas ruins pra deixar como título no Tá, dele. e o que você faria hoje pra abrir a live, pra abrir o podcast? Eu ia falar que o nosso podcast é o mais improvisado do YouTube. E você tá gravando, não tá? Eu tô vendo esse teu sorriso Já aí. faz uns 3 minutos. Eu já imaginava. Tá Tô vendo vendo? esse teu sorriso. É assim que o nosso podcast vai ser original, com essas putaria. Pois é com você tentando me enganar. Eu tentando. Pegadinha do malandro. Pois é, né? Eu sou o Sandy. Bem-vindos Eu sou o Sandy bem-vindos Pirate. ao podcast mais improvisado da podosfera. Mas sem gritar, não precisa gritar. Já basta gritar, já basta eu nas lives. Exatamente. Cortou tudo. Cortou tudo. Aqui não, aqui foi de boa. Daí já parou. Uhum, viu? O Discord ele tem um filtro que ele corta grito. Grito, Vamos ruído voltar muito pro alto. TeamSpeak. Speak, vamos pro ventrilo. Nossa, o que é isso? Nossa, vocês Vamos- nunca usou ventrilo? Não. Caralho. De aplicativo pra PC eu sou noob. Eu usava ventrilo pra jogar, pra raid do WoW. Não. Nossa. Quando eu comecei a participar com outras pessoas, já era o Skype. Skype? Aham. Eu usava ventrilo. Daí comecei a O usar. comecinho foi MSN, na verdade. Quando eu tinha MSN eu não jogava com galera, assim. Quando eu tinha MSN, eu instalava o MSN Plus pra ficar as fontes coloridas, pra ficar bonitinho lá os Deixava negócios. ocupado pra parecer cool. Exatamente, tava no culpado pra ser misterioso. Daí queria provocar alguém, eu bloqueava e desbloqueava a pessoa infinito, que eu queria chamar a atenção da pessoa. Aí você mudava o teu nick pra pau duro e você ficava logando. Pau duro acabou de entrar, pau duro acabou de entrar, pau duro acabou de entrar. É putaria do caramba, né?
Eu literalmente estava na quinta série. Eu podia, né? Eu tava na quinta série. Literalmente. O mais legal do MSN Plus era que tinha uns animal que deixava ligado e o MSN Plus mostrava o que tava tocando no Windows Media Player. Ou no Winamp, dependendo da configuração. E tinha uns animal que assistiam filme pornô no Windows Media Player e aparecia na porra do status do cara que ele tava assistindo lá, Silvia Sente não sei das quantas. Festival dos PS. Emanuele, a rainha do espaço, como eu já falei na live outra vez. Exatamente. Então, Saudades desses tempos. Tempos simples. então, pessoal, sem mais enrolação, hoje a gente vai falar sobre animes que marcaram nossas vidas. Exatamente. Hoje é o podcast que eu domino. Exato. Quer dizer, você domina de forma underground, né? Porque eu sou mainstream pra caralho. Os animes que eu. Não, você é enorme. Eu sou enorme pra cacete. Os animes que eu vou falar aqui vai ter um que a galera pode não conhecer. Acho que um só. O resto, cara. Quem conhece anime vai saber os que eu trouxe aqui. O que eu trouxe aqui, coisa que é puro. Que. Eu trouxe, na verdade, coisa bem variada. Uhum. Trouxe vários gêneros diferentes. Mas eles têm meio que um teminha ali no meio. A gente vai falar sobre 9 animes que marcaram nossas vidas, pra ser um pouco mais sucinto do que a última live. A última live foi 2 horas e meia falando sobre 75 filmes da Marvel. Dessa vez são 9. 9 mais 9, 18, acho que vai ser um pouquinho mais curto. Como você... Ou não, vai que a gente se longa demais falando. Mas vamos tentar manter em 1 hora essa porra aqui, pelo amor de Deus. Cansa a galera, velho. Não prometo nada. Vamos começar aqui. Se quiser começar, como você domina esse assunto, Kiosco, se quiser começar, escolha seu número. Choose your Vou começar number. pelo começo. Pelo número 1. Pelo número 1. E ele é ReZero. Resident Evil Zero. Nossa. O pessoal vai me odiar, mas eu vou falar aqui. Ah, É uma bosta o Zero. Tá o bom? Zero? Tá bom? Don't ask me. Ei. Peraí, qual Zero? O Resident Evil Zero. Ah, tá, não. Sim, isso é. Não tô nem aí pra tua opinião. Ele é errado mesmo, é ruim. E o anime, ReZero, que não tem nada a ver com Resident Evil. Não. Nossa. Mas tem menos a ver possível. ReZero, o que ele é? Uhum. Ele é a história de um adolescente que é transportado para outro mundo. Nesse outro mundo, ele pensa: não, vai ser igual lá Digimon. Eu vou chegar aqui com algum poder, vou dominar a parada. Mas não, ele chega sem nada. O primeiro episódio, ele é atacado por bandidos. Os bandidos dão um pau nele. Ele perde tudo. Aí ele vê uma menina muito bonita. Ele pensa: porra, vou ajudar ela. Ela deve ser a heroína principal dessa parada. Mas o que acontece? Ele toma um pau e ele morre. Só que daí que veio o twist. Uhum. Quando ele morre, ele volta para um checkpoint. E a parada do ReZero, assim, não é a premissa, mas é o que acontece no desenvolver da história. Porque os personagens, eles mudam bastante. Em que sentido? E eles crescem. Tá, amadurece. Eles amadurecem. Se desenvolve. E isso é assim... Muita gente não vai gostar do ReZero porque o protagonista adolescente é muito close to home. Uhum. Ele é muito realista. Ele se acha, mas ele apanha. Ele acha que é o herói da história, mas ele é o mais fraco de todos. Ele morre vezes. Ele sofre, ele chora, ele apanha, mas ele começa a aprender que assim, o mundo ali não é um videogame. E ele, no universo, ele não está numa história onde ele é o principal. Inclusive, no primeiro episódio, ele encontra o cara que é o herói da história, entre aspas. Uhum. Porque assim, é o cara que ele pode fazer tudo.
Ele tem, assim, todos os poderes. Ele é o mais forte, ele é bem apessoado, Que cheater. ele é nobre, é o completo cheater. O cara, assim, nasceu com o Game Shark. Rodrigo Hilbert. Pois é. Mas isso é só a primeira impressão, que é uma impressão extremamente rasa do personagem. Uhum. Conforme a história vai mostrando, vai aparentando mais, as coisas não são o que elas parecem. Então, assim, é um anime de progressão mais lenta, mas os story beats são muito satisfatórios. Então é uma história excelente. Eu Legal. recomendo para todo mundo. Muito poucas pessoas assim que são mais normes vão Uhum. gostar, mas eu acho uma história excelente. E que idade você tinha Incrível. quando teve contato pela primeira vez com esse anime, Chaos? Ah, cara, já era velho. Já era velho, já tinha mais de 20. Ah, então ele não foi tipo uma construção do seu caráter, algo importante nesse momento. Na verdade, ele foi. Uhum. Porque assim, ele tem um episódio muito específico que ele tem uma mensagem muito importante. Assim, é o episódio 18. E assim, quem conhece o anime vai ter sentimentos assim, mixed feelings com esse Uhum. episódio. Porque o episódio começa com o protagonista querendo desistir da história, desistir Uhum. da quest dele, desistir do que ele tem que fazer. Porque ele, assim, ele apanhou muito, ele morreu muito, Uhum. ele viu muita gente morrer, e ele tentou e tentou e tentou várias vezes, e ele não conseguiu. Aí, o que é o crux dessa história? Ele sabe que uma das personagens femininas gosta dele. E ele fala: vamos fugir. Vamos para outro país. A gente fica junto. A gente se casa. A gente constrói uma vida. E o que acontece? O que acontece é que a menina fala assim: eu iria com você se essa tua vontade fosse uma vontade sincera. Mas eu tô vendo em você que você não quer desistir de verdade. Aí o protagonista, assim, ele começa a dar chilique. Ele começa a falar: eu me odeio, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa uma pessoa que desperdiçou a minha vida, eu sou uma pessoa que não presta. Eu me odeio. Uhum. E o que essa personagem feminina fala? Não, você não é uma pessoa horrível, você é meu herói. Porque num dos loops onde essa personagem feminina começou a gostar dele, ele realmente, assim, mudou a vida dela pra Uhum. melhor. Só que, assim, o protagonista não quer saber, ele só fala: eu sou a pior pessoa que existe, eu não mereço viver, eu só fiz coisa errada, eu só fiz cagada, você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu passei. E daí o que a personagem feminina responde: mas você só sabe o seu lado da história. Você não sabe como eu te vejo, você não sabe como os outros te veem. E você ignora o que os outros pensam de você, de verdade, e você só quer saber do que você sabe. Aí, a protagonista feminina assim começa a falar de várias coisas que ela gosta do personagem. Uhum. E ele, assim, ele não quer aceitar isso. Porque ele quer aceitar só o próprio, assim, o próprio desdém sobre ele mesmo. Tá, e por que isso se E conecta com você? se conecta comigo porque naquela época eu estava com o mesmo tipo de pensamento. Uhum. Eu me odeio, eu sou uma pessoa inútil, eu sou uma pessoa que só dá trabalho, eu sou uma pessoa que eu sou só um fardo na vida dos outros. Quando eu vi a personagem feminina falando assim: você só sabe o jeito que você se vê, você não sabe o jeito que eu te vejo, você não sabe o jeito que os outros te veem, Aí que se conectou contigo. foi meio que um wake up call pra mim. Legal.
pessoal. Então, assim, tem vários momentos desse tipo onde o protagonista é forçado a crescer. Uhum. Isso, pra uma história de anime, é uma coisa extremamente rara e é uma coisa extremamente incrível. É muito bom. Então, assim, se você quer uma história boa, onde o protagonista se desenvolve, uma história mais madura, ReZero é incrível. Beleza. Muito bom, muito bem explicado, Kyosuke. Isso que eu falei, assim, nossa. Mas não, cima, tem que ser assim, tem que ser assim. A gente não vai entrar nos assuntos filosóficos de dentro de cada um, senão a gente vai ter. Aqui vai ficar do tamanho do podcast da Marvel daí. Não, eu peguei esse primeiro justamente assim, porque ele teve uma conexão super forte com Bom. Os outros não vai ser tanto assim. Mas esse ajudou você. Minha nossa. Esse ajudou você a te resgatar no momento de dificuldade, é isso, né? Me ajudou assim a meio que tentar entender que você não era. A minha visão sobre mim não é a única visão que existe. E não é a única visão que importa. Então, galerinha, todo mundo que tá vendo esse podcast, assistam ReZero. Se vocês estão em conflito, assistam pelo menos o episódio 18. São 23 minutos assim que você vai assim meio que tomar um tapa na cara e entender assim que as coisas não são só do jeito que você imagina. Beleza, vamos agora pro meu primeiro. Bora. E aqui eu vou escolher um modinha para um caralho, norme para um cacete. Como você pegou um, eu também vou pegar um. E a gente tá falando de Dragon Ball. De toda a franquia Dragon Ball, não especificamente de uma saga. Mas todo mundo pode criticar, pode falar mal, pode reclamar dos últimos, que isso não é Dragon Ball, isso não é... Cara, foda-se, é tudo Dragon Ball. Tem o selo Dragon Ball, pra mim é Dragon Ball. Eu tenho uma conexão especial com o Dragon Ball, porque quando eu era criança, devia ter uns 8, 9 anos, eu ia dormir na casa do meu primo. A gente ia posar lá pra ficar jogando videogame e tudo mais, e no domingo de manhã a gente acordava pra assistir essa porra no SBT. O Dragon Ball clássico, do Gokuzinho criança. A gente passava uns 2, 3 episódios por manhã, assim. Só que aquela merda da SBT não tinha o anime completo. Eles iam até uma saga específica, até um torneio de artes marciais lá, acabava o torneio e eles voltavam no começo. Cara, era uma frustração desgraçada, porque a gente não sabia o que ia acontecer depois. Porque, assim, eles viam que desenho não é assim, o desenho japonês que ele tem uma continuidade. Não, desenho é desenho. É coisas coloridas acontecendo. Essa era a visão da SBT. E Dragon Ball, daí a gente brincava muito quando era criança, né? Brincar de lutinha, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Eu nunca conseguia pegar o protagonista, só me fudia nessa. Então, quando eu era criança, eu era o Yantia. Então. Você quer ser assertivo, né? Não. Eu até fui um pouquinho, tipo, que um primo meu era o Goku, outro era o Kuririn, outro era o Pual, tinha um que era o Olong, coitado. Daí eu peguei o Yantia, por quê? Porque o Yantia namorava a Bulma. Eu já fiquei, opa, então vamos lá, né? Vou ser o Yantia, beleza. Brincava lá com o Roga Fofuken, lá, tá. Depois de... Passou os anos, veio Dragon Ball Z. E no dia que começou Dragon Ball Z na Band Kids, meu amigo, passou ali a saga do Raditz. E daí veio ali o Nappa e o Vegeta pra Terra. Quando aquele Cyberman explodiu o Yantia e Yantia morreu, o Ruazinho chorou igual um condenado. Cara, eu fiquei puto, eu fiquei putaço, eu fiquei bravo, eu fiquei, meu Deus, o Yantia morreu, não, o Yantia não pode ter morrido. Cara, olhando pro passado, eu falei, caralho, eu mergulhei no bagulho. Sabe, tipo, eu me apeguei aos personagens, tipo, e o Yantia era eu. Porra, por que o Yantia morreu pra uma porra de um feijão, caralho? Eu fiquei muito puto. E depois piora, né? Não, depois piora, humilham o coitado do Yantia. Mas daí, a partir do momento que o Yantia morreu, eu decidi, beleza, não sou mais o Yantia. Quem que eu vou ser?
Daí eu comecei a comprar aquelas revistinhas Heróis da TV, que tinha na banca de jornal, que contava sobre anime, sobre desenho, sobre Super Sentai. A revistinha tinha várias coisas. E lá, numa delas, eu vi que no Japão já tava a saga do... Já tava, né? Já tava faz anos. Mas eu vi que tinha a saga dos androides. E tinha o Trunks do futuro. Eu pensei, tá aí, vou ser o Trunks agora. É uma boa escolha. Daí... Um personagem estiloso pra cacete. Não, o Trunks é super estiloso. Mas era o Trunks do futuro, era o Mirai Trunks. Porque daí o Trunks depois da saga boa... Sim. O Mirai Trunks. Inclusive tem uma piada bem engraçada de um brother meu. Do Mr. Nice Bob. Que ele solta de vez em quando. Só de vez em quando não, foi uma vez só. Ele perdeu a oportunidade de fazer a melhor piada com o Mirai com o cunhado dele. Porque o cunhado dele, ele era nosso brother antes de ser cunhado dele. É o Portos. E o Fábio, o Mr. Nice Bob, começou a namorar com a irmã do Portos. Sim. Ele perdeu a melhor oportunidade de falar que ele era o Mirai cunhado. Que eu vim do futuro pra dizer que eu peguei a tua irmã. Nossa. Ele perdeu a melhor oportunidade de fazer esse trocadilho. Não culpo ele, porque só veio a ideia depois. Mas teria sido lindo, cara. Teria sido lindo. Então, Dragon Ball me pegou bastante. A saga Z, depois quando foi pra Globo, a fase Buu. Eu não assisti os filmes do Dragon Ball Z, todos os filmes. Eu devo ter assistido só o último do Z, que é o Goku e Amigos lá com o Abo e o Kado. Cara, eu vi na TV ainda. Eu não vi. O do Turles. Do Turles, aham. Que é a Árvore do Poder. Não sei das quantas. Uhum. E eu vi do Slug. Caraca. Eu sei que o clássico deve ter uns 2 ou 3 filmes. O Z. Não. E eu vi o... Como é que é? Aquele do Janemba. É Fusion Reborn. Exatamente. Esse eu aluguei a fita cassete. Nossa. Me datei aqui, ó. Aluguei o cassete. Vocês veem esse desenho aqui, ó. Agora vocês têm ideia de quantos anos o Kuma tem. Primeiro de tudo. Aluguei, né? Alugou Segundo, uma fita. Fita cassete. Que tinha que rebobinar pra devolver. Eu peguei essa porra quando era lançamento. Que você alugava um só. Nossa. E você tinha que devolver no outro dia. Caralho. É? Eu sempre alugava na sexta-feira pra devolver na segunda, cara. Não, mas o Seu Bueno, que é o nome do cara que tinha locadora, nunca fechava. Não fechava? Aqui, Lazarento? Não fechava. Nunca fechava a locadora. Caraca, que merda. Cara, e a esposa do Seu Bueno fazia um bombom. Mano do céu, que delícia que é aquela porra. Nunca mais eu comi um bombom de fruta tão gostoso quanto o da Dona Margarida. Saudosa Dona Margarida. Saudosa Dona Margarida. E daí depois veio o Dragon Ball Super, lá depois de velho já. Aí Dragon Ball Super a gente acompanhava junto. A gente assistia os episódios ao mesmo tempo pra comentar depois. E passava todo sábado. Era de sábado pra domingo às 2 da manhã, eu nunca vou esquecer, cara. Eu ficava acordado até as 2 da manhã. Ficava esperando a galera legendar, porque não saía legendado, pra poder assistir, cara. E eu acompanhei. Bons tempos também, né? Bons tempos. Era hype pra cacete a gente. Nossa senhora. Era hype, era frustração, porque Dragon Ball Super, pra quem acompanhou, foi uma arte nojenta de escrota no começo. Os artistas que fizeram a animação, sei lá, deviam estar sendo cobrados por prazo, por tempo. É um problema grave. Que foi o começo da história, ainda por cima. Sim, e lá tem um problema grave com relação a animadores, com relação a roteiristas de anime, essas coisas. Tem uma exploração violenta em cima desse mercado, que é trabalho análogo à escravidão. O pessoal, tipo, é bem complicado. Trabalha, tipo, 18 horas por dia, uns negócios idiota, assim, sabe? Não, inclusive tem até um termo pra quando você morre no trabalho, chamado de karoshi. Caralho.
Não, imagina só, tem um termo aqui no Brasil pra quando você Morre no trabalho, morre trabalhando. Então, daí eu não posso nem culpar, né, os produtores na época por ter... Quer dizer, não posso culpar os animadores, roteiristas na época por terem falhado daquela forma em alguns episódios. Os produtores a gente deve culpar, sim, porque eles são os responsáveis. Fizeram 2 filmes, melhor parte do anime. Que bosta isso. Sim, como é que é o nome A Batalha dos Deuses, né? Battle of Gods e o Fukatsu no F. Ressurreição de Frieza. Mas foi um bom anime, eu gostei até o Torneio do Poder. Gostei do... O Torneio do Poder foi hype pra cacete. Puta, foi muito bom, o Torneio do Poder foi animal. Principalmente no episódio 110 e 111. Não, 109 e 110. Que foi a primeira vez que apareceu o instinto superior. Isso, Migate no Gokui. Puta que pariu. Muito bom, cara, pariu. Muito bom. Nossa senhora, eu assistia todo dia aquele episódio, pelo menos por muito tempo. E o filme que saiu agora, o Broly, achei muito bem desenhado, muito bem trabalhado. Os caras investiram grana nisso. E o Super Hero, que saiu por último, né? Pois é. Eu não gostei tanto do Super Hero quanto eu gostei do Broly. É que o Super Hero não teve... Teve o Gohan, o Ultra Beast, mas o Gohan não é tão... A gente não tem um apego tão grande. A gente não tem um apego tão grande quanto ele, quanto a gente tem com o Goku, com o Vegeta. A gente sempre espera ali o Vegeta. E também a história do Broly novo ficou tão bacana, né? Ficou. Não ficou só um Berserker sem noção, tá ligado? Ficou um Saiyajin que tá entrando na equipe. Se o mangá continuar, que a gente acredita que vai continuar, né? Hoje, dia 31 de março de 2025, ainda existe uma grande interrogação no ar se o mangá vai continuar ou não. A morte do Akira Toriyama ela foi meio que um divisor de águas agora. Quem vai assumir vai ser o Toyotaro, né, o aprendiz do Akira. A gente não sabe até onde o Akira deixou premissas e guias para ele seguir, ou se vai ficar tudo na mão dele a partir de agora, o anime, o mangá, o enredo. A gente sabe que o Toyotaro meteu a mão no enredo do mangá para mudar algumas coisas que ficaram, a meu ver, muito melhores do que no anime. Então, algumas coisas sim, outras coisas não. Eu gostei de boa parte das alterações. Ele não ter colocado o Kaioken lá na luta com o Hit, sabe? Algumas pequenas... O Vegeta Super Saiyajin God, que não tem no anime, ali na batalha contra o Zamasu. Olha, eu achei bastante... O que eu gostei, assim, de verdade, que o Toyotaro fez, foi a luta entre os deuses da destruição. Uhum. Onde o Bills... Cara... Sim. Limpou o chão, ali ele mostra que ele é o mais forte ali, né? Aham. Não, mas assim, foi muito bacana de ver. Sim. E daí tá essa incógnita, né? A gente não sabe se vai voltar. A gente reza e torce e tem esperanças que volte, sim. Inclusive saíram alguns leaks na internet essa semana. Entre muitas aspas, né? Porque a gente teve agora, há pouco tempo, o Dragon Ball Daima. Que é um anime no universo do Dragon Ball que passa antes do Super e depois do Z. Que fica naquele gap de tempo ali no final quando o Buu morre. É que o final do Z é complicado, né? Que o penúltimo episódio do Z é o Buu morrendo, daí tem um pulo de 10 anos, acho, e daí tem o último episódio do Z. Tanto o Dragon Ball Daima quanto o Dragon Ball Super acontecem entre esses episódios do Z, entre o penúltimo e o último. Vem o Dragon Ball Daima, daí vem o Super. O Super ainda não cruzou com o final do Z. Né? Pelo menos a gente vai ver em algum momento, talvez não, né? Talvez mudem, talvez deem um recap ali, né? Eu perdoaria se eles simplesmente jogassem fora aquele último episódio do Z. Sim, eu não me incomodaria nem um pouco. Eu perdoaria, porque, sejamos honestos, você gosta do Ubi? Eu não gosto do Ubi. Eu gostei do Ubi agora, no Super. Quando o Supremo Senhor Kaiô foi lá e pediu pra ele ajudar lá, ele deu um pouquinho de energia e voltou. Pronto, essa é a participação do Ubi, reencarnação do Majin Buu. Tava bom deixar ali, né? Aham.
Talvez no futuro desenvolver, mas de uma forma mais... Se você ler o Dragon Ball Multiverse, eles têm uma construção animalesca do Ubi. Ali tem o que o Ubi deveria ser, que não foi no Z nem no GT. Sabe? No GT também fazendo ele se fundir com o Majin Buu, virou o Majube, mas nem cagou nem peidou, né? Não fez diferença. Não adiantou nada. Era uma coisa que era pra ser hype, mas o que adiantou? Nada. Porque você sabe o que é um Jobber? Jobber é um personagem que ele é feito pra ser forte, só que assim, ele vai apanhar pra mostrar que o vilão é forte. Isso que é um Jobber. Ele é um personagem que é forte, mas ele é feito pra apanhar. Que bosta. Mas que então, caralho. O Ubi é um Jobber. Até agora o que a gente tem do Ubi é que ele é um Jobber. Ele é pra ser forte, mas ele apanha. Vamos lá, vamos pro seu segundo anime. Eu já falei demais do Dragon Ball aqui. Vamos para uma coisa mais simples. Uma coisa mais animalesca. Vamos. Uma coisa assim, mais do instinto base. É o meu anime número 4. 4. Exatamente. Ichiban Ushiro Daimao. Ichiban Ushiro Daimao. O rei demônio mais forte de todos. É uma tradução livre e porca. Por que eu gosto desse anime? Porque assim, todo mundo que assiste teria todos os motivos do mundo pra não gostar dele. Porque ele é uma adaptação muito rushada. Ele é mal feito, ele é porco. Mas eu amo ele porque ele simplesmente tem um aura. Você sabe o que é aura? Aura. Ele simplesmente assim, é uma coisa que é bacana de assistir porque você sente emoção de hype assistindo. E o que mais que ele tem, que é uma coisa assim mais base do ser humano, ele tem muito ecchi. É muito... Explica o que é ecchi pra quem não sabe, Kyoscoman. Ecchi é quando você tem cenas que mostram partes do corpo pra te deixar pra ativar o instinto do macaco. O Monkey Neuron, né? É isso aí. Parece um peito, parece uma bunda, parece uma mulher pelada. Porque assim... Mas é naquele estilo... Fala. É aquele estilo de mulher, tipo, que aparece o peito sem o mamilo. Ainda tem uma censurinha ali pra não mostrar o negócio completo. Não, eles fazem uma censura tipo Austin Powers. Ah, tá. Austin Powers. É a mulher se cobrindo ali pra não mostrar o mamilo, mas ela tá completamente pelada. Entendi. E o legal do Ichiban Ushiro Daimao é que, cara, o tempo todo isso, e batalhas que são hype pra caralho, e o protagonista que é um Giga Shed, e cara, é uma coisa que é só assim, muito divertido de assistir. É tipo Deadpool, só que com coisas que são feitas pra ser tantalizing pra você. E é isso. Beleza. E é isso. Foi o primeiro desse gênero que eu achei. Foi o primeiro desse gênero que eu vi e eu pensei, caralho, isso é cinema. É isso que eu quero ver. Absolute cinema. Absolute cinema. É puro hype. É hype, é coisa gráfica, é o cara dando uns berros. Fanservice pra caralho. É o cara dando porrada no cara mal. E é isso aí. É um filme dos anos 80. Beleza. É 12 episódios de anos 80, hype puro. Vamos pro meu segundo, então, agora. Se você quiser falar mais, pode falar, tá aqui, pode me interromper. Não. É isso aí. Tô aproveitando o tempo aqui. É um negócio que assim, que é simples, mas assim, é uma coisa que me divertiu pra caralho. Eu vou pegar um anime que eu não assisti. Eu li. Depois de adulto eu fui atrás. Só que eu tive contato com ele através de um jogo de Super Nintendo. Tô falando de Ramina Meio. Puta merda, eu gosto desse, hein, rapaz.
Rapaz! Ranma Meio, eu tive contato com Ranma através de um jogo de Super Nintendo de luta. E eu jogava com o Ranma e eu vi virar mulher. E eu tive um crushzinho pela Ranma mulher. Pra quem não sabe, a história de Ranma é que ele é um rapaz que treina artes marciais. E numa das viagens ali que ele vai treinar, ele é amaldiçoado. E sempre quando ele é molhado com água fria, ele vira mulher. E quando ele é molhado com água quente, volta de volta a ser homem. No jogo não tinha muito disso, mas tinha essa você podia selecionar tanto ele homem quanto ele mulher pra lutar. E daí tinha um panda que lutava, daí tinha uma velhinha que era bem pequenininha assim, parecia um monstrinho, sabe? Tinha vários personagens no jogo e me conquistou muito, sabe? Me marcou. Depois de velho eu fui ver, eu fui ler, eu fui conhecer, vi que era um universo, nossa, absurdo ali. Não cheguei a assistir ele inteiro, mas eu gostei muito. Me conectei muito com Ranma. Minha wife é a Shampoo. Shampoo! Que tem cabelo roxo, não é? É porque ela é cabelo azul e quando ela é molhada ela vira gato. Vira gato, caraca! A Shampoo é minha, já falei aqui, ó. Não quero nem saber. Minha wife. Shampoo, e ela também lutava no desenho, no jogo de Super Nintendo. Ela era neta daquela velhinha. Ah. E a velhinha era meio demoníaca, cara. Eu tinha medo daquela velha. Ah, aquela velha, o que ela fazia? O objetivo dela no anime era fazer a Shampoo e o Ranma se casar. E daí ela era antagonista porque assim, ela ficava atormentando o Ranma. Simples, né, cara? Nada de deuses e monstros mas era uma coisa envolvente, é bacana. Seu terceiro anime, Kiyosukoma? Meu terceiro anime. Eu vou pegar agora um anime de drama. Em que, assim, é uma história muito bacana. E ela me influenciou a me tornar doador de órgãos. E é o número 6. Angel Beats. Angel Beats. Angel Beats é uma história que, assim, ela é sobre um adolescente que ele do nada acorda num lugar que não é familiar pra ele. É uma escola que não é familiar pra ele. E é um lugar que não faz sentido, porque várias vezes ele morre, mas ele volta. O que é o tchan dessa história? Todo mundo que tá nessa escola é gente que morreu prematuramente. Uhum. Todo mundo menos uma única pessoa. Que é uma pessoa que conseguiu sobreviver um pouco a mais, porque o protagonista foi doador de órgãos. Nos últimos minutos de vida dele, ele decidiu se tornar um doador de órgãos. E assim, é uma história muito bacana, uma história muito bonita, e é uma história muito triste de se ver. É uma história muito tocante. Então, assim, se você quer ver uma coisa assim que vai mexer com o seu coração, veja Angel Beats. É um super clássico aí. Oh, que legal. Pois é. Eu não vou falar muito, porque eu não quero estragar a experiência de quem for assistir depois. Bacana. Mas é uma história muito bacana. Bonito. É uma história muito tocante, uma história muito bonita. Beleza. Eu vou pro meu número 2. Não vou falar muito também a respeito desse anime, mas eu assisti ele na Band Kids quando era criança. Passava junto com Dragon Ball e outros animes. E eu me encantei muito. Eu sei a música da abertura de cor até hoje, em português, que é Bucky. Bucky, se não me engano, Pela primeira vez, é um anime que eu não conheço. Caraca, isso é muito raro, cara. Isso é muito raro. É raro, hein? Bucky e a Lenda das 12 Grandes Crianças. Que é o seguinte, o Bucky é um menino que tem como parceiro um espírito. Um guia espiritual que é uma bolinha rosa. Era o Jibak, se não me engano. E era uma pira meio Pokémon, assim, mas não tinha que capturar. Mas ele tinha que passar pelas 12 casas, era um continente que tinha... parecia um relógio, assim, com 12 ponteiros. Ele passava pelos 12
pelas 12 áreas e tinha que derrotar a grande criança de cada área pra poder ir no lugar principal lá pra poder, enfim, virar a grande criança das 12 grandes crianças. E daí A tinha parte marcante, daí a abertura. A letra é uma abertura muito foda. Eu não sei se dá copyright se eu botar abertura de anime. dá copyright. Mas Japonês deixa eu declamar aqui a música. Ela é profunda. É assim, ó. Eu vivo perguntando até onde eu posso chegar. Os desafios que no caminho eu irei encontrar. Para enfrentar a vida, nunca pensei que fosse assim. Mas não importa, não há barreiras. Vou até o fim. Águia dos sonhos e voo, eu vou procurar. Siga em frente a meu caminho, não importa o lugar. Coragem eu terei e nada pode me deter. Eu vou sem medo de nada. Cara, isso... Cinema, essa abertura, cara, me enchia de energia. Ela me motivava a viver, ela me motivava a ir pra escola, a fazer as coisas, a estudar, a pensar no futuro, que nada ia me deter, que eu ia crescer. Cara, o anime tem todo o seu encanto, tem o Jibaki, tem os outros espíritos, as bolinhas rosa, tinha a menininha que parecia a Misty, tinha o Pia que era o Brock, cada um tinha um espírito, era super comédico o anime, assim, tinha seus momentos. Mas essa abertura foi uma... Vamos lá, foi responsável por moldar quem eu sou hoje. Sem exagero. Bacana. Eu voltava da faculdade, depois de ter assistido, eu assisti quando era criança, eu voltava da faculdade à noite para voltar para casa, eu estudava na faculdade, nos idos de 2005, 2006. Eu voltava para a faculdade a pé, que eu saía da faculdade a pé, ia até um ponto de ônibus perto do terminal e lá tinha aldeamento, que eu podia pegar de graça para ir para casa. Sim. E daí eu ia nesse trecho da faculdade até o ponto cantando. E eu lembro que eu cantava as aberturas de Pokémon do primeira a sexta temporada, todas em português, e eu cantava essa música. E eu ia cantando, tipo, parecia um retardado na rua, cantando em voz alta, sabe? Ah, cara. Mas era eu. Eu fazia a mesma coisa. Era de noite, ninguém tava vendo. Eu fazia isso dentro do ônibus, com 2 amigos que eu tinha. A gente pegava a abertura de anime e cantava. Inclusive, todos esses animes que eu peguei aqui tem aberturas incríveis. A abertura do Re:Zero, ela é um loop perfeito, se você assistir ela no YouTube. Ela Que tem massa. um loop perfeito de começo e fim, que o fim da abertura acaba no começo dela. Que massa. É bacana. Quarto anime, Kiyosukoma. Quarto anime, eu vou pegar uma coisa mais leve agora, porque eu já falei de bastante coisa pesada. É o meu número 2. Vamos lá. Konosuba. Konosuba. Eu coloquei Konosuba porque, assim, o nome inteiro dele é gigante. Konosubarashi Sekai o Shifukuo. Ni Shukufuku. Shukufukuo. Que, assim, é esse mundo maravilhoso e abençoado. O nome do Que massa. Mas, pois é. E, assim, é um título irônico, porque o mundo é muito esquisito e nojento e ruim. Mas por que eu peguei ele? Porque ele é um anime de comédia, que é muito engraçado. Tem eti? Mais ou menos. Ele flerta com eti, assim. Ah, esse é aquele anime da demoniona tetudona que bota a cabeça do cara no meio das tetas e na verdade ela fala que ela é um homem? Não, isso aí. Que ela é uma quimera e tal? Ela é uma quimera. Ela tem os dois. E daí ele fala que tem uma coisa cutucando ele e daí ela fala... Sim. Cara, é muito bom, cara. O anime inteiro é bom desse jeito. Porque, assim, sabe qual é o tchan desse anime? Ele é um anime de comédia onde todo mundo é filha da puta. Caralho. E todo mundo toma no cu por ser filha da puta. Então é muito engraçado. Tá vendo, crianças? Não sejam, porque vocês vão se dar mal igual os personagens do anime. Não, tipo assim, o que o protagonista faz, assim, toda vez que ele pode? Ele tem uma skill chamada Steal,
que é pra roubar. E o Uhum. que ele faz? Ele rouba calcinhas Meu Deus! pra provocar as mulheres. Aham. Porque assim, é, nesse anime, a maior parte das mulheres não usa calça. Usa vestido, usa outros Saia. tipos de Tá, coisas, não usa calça. tá. Aí o que ele faz? Ah, é? Você vai ser filha da puta comigo? Steal! Roubei tua calcinha e agora eu tô girando a tua calcinha no meu dedo. E se vir uma ventania, você se fudeu, porque você vai ficar exposta. Ah, mas ele, no Só que o que íntimo, ele é um acontece? pervertido desgraçado, né? Sim, só que o que acontece? Daí ele vai preso. Ah, Durante várias vezes no anime, ele vai preso. porque é Durante várias um. vezes no anime, ele fica com. Ele fica endividado. Endividado. Porque assim, ele salva o mundo, Uhum. mas ele tem que pagar pelo dano colateral que ele causou. Então, a maior parte do anime ele tá pobre e fudido. Aí você olha as companheiras dele, você pensa, nossa, mas elas são todas bonitinhas É e não um sei o quê. harém, né? Não. Não, 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 não. Uma das companheiras dele, que é a Pris, ela é uma deusa. Mas é Uhum. uma deusa de verdade. Só que assim, ela é muito burra. E ela é muito mesquinha. E ela quer roubar as coisas dos outros o tempo todo. E ela quer levar vantagem o tempo todo. Ela é tipo assim, é o espírito de porco encarnado. Uhum. Então assim, ela é o catalista ali que faz a maior quantidade de cagadas que o protagonista aí tem que resolver. Aí você olha a outra companheira dele. Ah, uma moça loira. Eita, peitão. Mas qual que é o problema com ela? O problema dela é que ela é uma masoquista. Ela é uma masoquista, ela é uma tanque e ela não consegue acertar ninguém, então ela não dá dano nunca. Então assim, o que que acontece quando eles vão pra batalha? Ela vai pra frente, ela fica levando porrada e gemendo. Meu Deus. Pois é. Aí tem a terceira, que ela tem aquele chapeuzinho de bruxa. Você pensa, olha só que bonitinha, Uhum. Loli, não sei o que. Mas ela só usa uma única magia, que é a magia de explosão. Que é a magia Fireball. mais forte de tudo. Não, explosão. 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 É uma coisa assim que destrói um castelo. Foda-se a gente tá no meio de uma dungeon. Vai Não, explosão na foda-se. sala. Não, não. Eles falam assim, não, você vai ficar pra fora da dungeon, você não vai entrar junto com a gente. Ela só Caralho. sabe. Ela pode usar outras magias, mas ela só quer usar explosão. E o que que acontece? Ela consegue usar a explosão uma vez só. Porque quando ela usa a explosão usa muita mana. Aham. E quando ela fica sem mana, ela desmaia e não consegue se mexer. Aí assim, ela é literal um canhão de vidro. Uhum. E o protagonista, como é um pervertido filha da puta, ele, ele carrega ela, mas ele carrega assim, dando uma apertadinha na bunda e tal. Meu Deus do céu. É um levan- pervertido. Levantando o vestidinho, dando uma olhadinha na calcinha. E daí tem o protagonista que assim, ele é filho da puta, mas ele é esperto e. Mas ele também é fraco. Então assim, o tempo todo eles apanham, mas eles conseguem fazer o negócio funcionar porque o protagonista usa as skills dele e a party dele fazendo as coisas dar certo. Mas Uhum. sempre quando ele derrota um dos chefes, entre aspas, ele fica endividado porque ele tem que pagar pelo dano colateral que ele causou, que sempre é uma coisa gigante. Então, assim, é sempre o protagonista resolvendo a situação, daí Estamos reclamando que ele tá contratando pobre, pessoas que nasceram fazendo em algum esquema pra ficar rico de 1990. novo, mas ficando pobre de novo. E, assim, só se ferrando e sendo engraçado. Então, Konosuba é uma super Konosuba. recomendação, assim, pra quem quer dar risada. Porque, assim, é muito raro o anime de comédia ser engraçado de verdade. E Konosuba é um dos poucos que realmente é engraçado. Eu gosto porque ele me divertiu. Simples assim. Me Bom. divertiu mais do que qualquer outro anime de comédia, porque é o único anime de comédia que eu consegui dar risada.
Eu vou pro meu quarto agora. Eu tenho um anime que eu não vou falar muito. Apesar dele ter me marcado na minha infância. Todos os meus amigos no ensino médio sabiam cantar abertura. Que é Fly. Olha só, outro que eu não conheço. Fly, que é o anime da saga de jogos Dragon Quest. A gente tem o Dragon Quest, o último jogo do Dragon Quest é o Dragon Quest 11. E Fly conta as aventuras do menininho, do protagonista, chamado Fly, de mesmo nome, e sua aventura para se tornar um herói. E tem toda a história dele com o vô dele, que ele tá seguindo o legado do vô dele. E no anime o vô dele não parece um avô, parece um piazão novo, não sei se tem alguma história por trás disso, mas o cara tipo é novo pra caralho. Eu não vou falar muito porque eu não lembro direito, mas a abertura todo mundo cantava no colégio, era uma loucura quando alguém começava. E ele tem a frase de abertura mais sem noção que tem nas aberturas que eu já ouvi. O começo da música assim é Fly, fly, fly. É a paz que o inimigo destrói. O quê? É a paz que o inimigo destrói. Tipo, você já tá botando o piano lixo na abertura do anime. Nossa senhora, hein? Fly, fly, fly. É a paz que o inimigo destrói. Fly, fly, fly. Um pouco de mago e muito de herói. Cara, daí tinha o resto da abertura. Que eu não vou cantar aqui, mas, nossa, é empolgante. Mas esse comecinho, cara, não fazia sentido pra mim. Sabe, porra, enaltece o herói, não deprecia ele. Fala, o vilão, sei lá, é o herói que o inimigo que destrói o inimigo, não a paz que o inimigo destrói. Acho que a tradução do japonês se perdeu ali, que eu acho que é o contrário. Muito, muito direta. É, muito literal ali, devia ter alguma coisa tipo que o destrói vem antes do vilão, que na verdade destrói o vilão, não o vilão destrói, entendeu? Acho que tem alguma coisa assim. Seu quinto anime, Chaos? Meu quinto anime, eu vou na mesma veia do protagonista ser um filho da puta. Que é o número 3. Número 3. É mais um título super abreviado, porque o título original é Orewa Sukina no Omae Dake da yo. Meu caralho. E que quer dizer assim, eu amo somente você. A tradução literal. Então tá, né? Pois é. Por que o protagonista é um filho da puta? Porque assim, no começo da história, ele tá assim, se envolvendo com duas garotas. E ele tá pensando, qual delas eu vou querer? Qual delas eu vou escolher? Ah, essa aqui é minha amiga de infância e tal. Nossa, a gente tem um super passado junto. Ela é bonita, não sei o quê. Mas tem essa outra aqui que é a presidente do conselho estudantil. E ela é bonita, ela é inteligente. E eu quero as duas, mas eu não sei qual que eu quero. Eu tô aqui conquistando as duas. E se acha fodão. Ele se acha o cara. Mas o que acontece? As duas meninas, no mesmo dia, chegam pra ele e falam: eu preciso conversar com você, Vixe. a sós. E ela fala assim: você pode assim fazer uma conexão entre eu e o seu amigo lá que joga beisebol? Então, o que acontece? O cara assim pensa: puta que pariu, as duas estavam me usando pra chegar no meu amigo. Se fudeu. Filhas da puta. Bem merecido. Aí ele toma esse senhor, desse toco. E ele fica. Ele pensa assim: não quero, eu não vou ajudar nenhuma das duas. As duas, um pau no cu delas, não quero nem saber. Vou ficar sozinho. Vem uma menina que assim, uma menina simples, usa óculos, tem o cabelo trançado, ela tá na biblioteca. Você pensa, nossa, é aqui o whatever. Ela vem e chama ele na chincha e fala assim: eu gosto de você. O protagonista olha pra ela,
e fala, tá bom, emoji de joinha, sabe? Uhum. Ela fala, eu gosto de você mesmo você sendo um filho da puta que tava tentando ficar com duas ao mesmo tempo. E ele pensa assim, peraí, mas como que ela sabe? E assim, o desenvolver da história é ele com essa menina da biblioteca que sabe o jeito filha da puta de ser dele e gosta dele de verdade. E gosta dele assim mesmo. Mesmo ele sendo filha da puta. Aí, assim, o protagonista, ele não gosta dela porque ele é superficial. Ele olha assim pra ela e pensa, nossa, ela não tem estilo, ela não tem peito, ela não tem bunda, ela não tem nada. Mas ela gosta de mim assim mesmo. Eu não quero falar com ela. Mas o que ela faz? Ela faz chantagem com ele. Faz chantagem. Não, se você não quer ficar comigo, então eu vou contar não só para as duas meninas, mas eu vou contar pro teu amigo também, que você tá sendo filha da puta com os três. Ele fala, não, tá bom então eu vou ficar com você. Quando ele aceita, ela chama ele pra um canto e ela levanta a camisa. Quando ela levanta a camisa, o uniforme lá da escola, Uhum. ela tava com ataduras em volta do peito. Uhum. Ela tira essas ataduras, ela tem. E assim, ela se revela que, na verdade, ela é mais bonita que as outras duas. E daí, assim, o protagonista pensa: não, agora eu quero. Só que a menina fala: não, eu sei que você quer agora só porque você viu que eu sou bonita, né, seu filho da puta? Agora quem não quer sou eu. Não, mas você vai ter que provar que você gosta de mim de verdade. Pra você poder ter acesso a isso aqui. Tudo isso que eu tô te falando são 2 episódios. Nossa senhora. E assim, a história, o desenvolvimento da história é o cara se apaixonando por essa menina de verdade. Então, é um anime muito bacana. Legal. Vamos lá, vamos pro meu quinto. E eu vou escolher um aqui que foi o responsável pelo meu primeiro crush. Olha só. Quando eu tinha 10 anos de idade, não me julguem pela personagem que eu tive crush. Por favor. Estou julgando. Eu tinha 10 anos de idade, lembre disso. Faz sentido. Mas estamos falando de Tenshimuyo. Tenshimuyo. Puta merda, eu queria assistir esse anime. Mas ele nunca passava nos horários que eu estava acordado. Eu assisti na Band Kids. E eu lembro que o Tenchi, ele morava com o avô e com o pai dele. Primeiro episódio. Daí pousou uma nave espacial no quintal dele. Que, se não me engano, veio a Ieka, que era o interesse romântico dele. E daí tem um conflito da Ieka com uma Ryoko, que era uma pirata espacial. E daí a Ieka era uma princesa. E daí tinha as policiais galácticas, que era um casal lésbico. Eu não sei se era oficialmente, mas eu tinha tudo indicava que elas eram. E tinha a irmã mais nova da Ieka, que era a Sasami. E a Sasami foi meu primeiro crush do coração doer, sabe? De ser encantado e procurar conteúdo tipo de revistinha dessa Heróis da TV, de procurar alguma coisa a respeito e tal, pra poder saber mais e tal. E eu torcia para não aparecer nenhum interesse romântico pra ela, mas a lógica nunca ia aparecer, porque era uma criança ali na porra do anime. Mas eu torcia porque, nossa, Sasami, e se a Sasami existe no mundo real, e se ela aparece, não sei o que. Sabe aquelas viagens de criança? Sei como. Então, eu ficava, nossa. Tive uma ontem. Então, o Tenshimuyo foi legal. Eu lembro que tinha um gato, que era gato da Ryoko, que era a nave dele também. Era uma mistura de gato com coelho, que transformava em nave. Era animal a transformação do bicho em nave, um negócio gigante. E daí a Ryoko tinha algumas cenas de ecchi também.
uma não, algumas cenas e mostrava alguma coisa, mostrava com fumaça e tal. Tinha alguns ovas que eu não cheguei a assistir, mas o anime principal eu assisti, achava bem legal. As cenas de luta, o Tenchi treinando com o pai dele, daí ele ajudando a defender as meninas e tudo mais. É um anime que eu gostei bastante. É uma escolha bem sólida. Eu não consegui assistir tudo, eu assisti assim em pedaços, mas eu achava uma coisa super bacana. Mas, É muito, muito diferente do que das outras coisas que era disponível pra gente assistir, né? sim, bem diferente. Aí tinha Tem um outro anime aqui que eu não escolhi, nem você escolheu, mas eu vou mencionar aqui que é na mesma época tem Shimuyo, que é Inuyasha. Que também tem uma pegada também de romance entre protagonista e outro personagem. Foi nessa época também. Inuyasha, não sei se você sabe, mas é feito pela mesma mulher que fez o Rama. Ranma? Não sabia. Sim. Eu sei que Inuyasha fez bastante sucesso na época. Eu não cheguei a assistir, mas fez bastante sucesso. A galera no colégio assistiu e tal. As meninas, em grande parte. É que assim, ele era uma história mais complexa e mais romântica. Mas é um anime bem sólido também. Vamos pro seu sexto anime aqui, Oscoma. Meu sexto anime, ele tá aqui porque assim, ele foi um produto da época. Muitas pessoas hoje em dia olham pra ele com desdenho, mas eu olho com muito amor. É o número 7. E é Bleach! Por que eu não escolhi Naruto? Por que eu não escolhi One Piece? Porque nenhum dos dois teve, assim, a mesma conexão comigo como o Bleach teve. Porque quando eu assistia Bleach, eu lia, na verdade, e eu compartilhava a história com os meus amigos da época, que era todo mundo adolescente. Era uma história, assim, que não é uma história complicada, é uma história bem simples, mas, assim, é uma história com só, assim, o suficiente de complexidade para ter discussão sobre. E também ele era muito hype, ele era muito divertido e ele tinha um drama muito bom entre os personagens, entre os vilões. É uma coisa assim que realmente é um produto da sua época, era muito bacana, é muito divertido e eu ainda tenho um apego muito grande com Bleach. Mesmo hoje em dia, mesmo sabendo assim que ele não é o Supra-Sumo, eu mesmo assim tenho um apego muito grande com ele porque ele tem, assim, ele é muito estiloso visualmente falando. Meu único contato com Bleach foi um jogo gacha que você me mostrou, que contava a história durante o jogo. É que assim, você pegou uma parte assim, o começo ele começa mais lento mesmo. Aí eu vi que aquele começo não ia te prender. Mas ele escala de uma forma absurda, né? Porque vai pra um bagulho de poderes muito absurdos dos vilões. Muito absurdos. O vilão, assim, que é o que todo mundo gosta, que é o Aizen, um dos ataques dele ia fazer um buraco negro. Só. Só. É uma coisa assim que ele mesmo fala. Isso aqui ele coloca uma gravidade de um buraco negro em cima de você e assim, se você não for nível capitão ou acima, você não sobrevive. Você vira meleca. Meu caramba. Mas assim, o meu apego com Bleach é mais assim, pelo hype, pelo estilo e porque é uma coisa assim que eu compartilhei com os amigos que eu tinha na época. Eu acompanhava na época que ele estava saindo. Agora ele já acabou vai fazer uns 15 anos. Mas era uma coisa assim que foi importante pra mim. E sem perspectiva de continuação. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O Chan, assim, do Bleach,
pra mim, foi compartilhar ele com os camaradas. Uhum. E especular sobre coisas que iam acontecer no futuro. Teorizar. Uhum. E é isso. Que bom. É uma coisa mais simples. Eu tô deixando o mais complicado de todos pro final mesmo. Uhum. Então vamos lá. O meu sexto, eu vou escolher um que tanto eu quanto você conhecemos, Opa! que é Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Como que os Kuma descobriu hoje? Qual que é a tradução de Yu-Gi-Oh, Kyosuma? Rei dos jogos. Que original, não? Yugi, jogos ou Rei. Rei Yu-Gi-Oh! dos jogos. Eu Se lembro. você joga Duel Links e você chega no nível máximo do PVP, você vira Rei dos jogos. Você vira. Então, se você joga em japonês e você chega no nível máximo do Duel Links, você se torna o Yu-Gi-Oh! Que tal? Olha só que coisa não criativa. Que bosta. Eu gostei bastante desse anime quando saiu, assisti, eu entrei no mundo dos monstros de duelo por causa do anime. Eu só fui perceber que Yugi era um ladrãozinho de merda depois de adulto. Quando comecei a ver as regras do jogo, eu vi que ele roubava para um caralho no anime. Mas foda-se, ele é o protagonista, né? Comecei a entender que o protagonista de anime tem que ter cabelo louco e colorido. Se o personagem tiver cabelo louco e colorido, ele vai ser o protagonista, senão ele é só mais um. E teve uma conexão forte entre a gente, porque a gente jogou durante muito tempo o Duel Links. Exatamente. Porra, eu montava meus... A gente era ruim no jogo. Horrível, horrível. Não vamos assim. Porque a gente não botava dinheiro no jogo, a gente não se investia. Botava um pouco, mas não investia dinheiro pra comprar as cartas e tudo. Não investia. Ah, é? Olha, se eu gastei R$100 nesse jogo, foi muito. Eu meio que quase assim. Né, gastei R$400 nele. Tá. Ah, de boa, R$400 no total. Diluído ao longo dos anos. Nunca chegou a rei do jogo. Puta que pariu. Nunca cheguei a rei dos jogos com as cartas que eu comprei. Entendi. Eu cheguei a rei dos jogos no começo do jogo, quando o jogo era mais simples. Entendi. Não, porque Mas Yu-Gi-Oh! Depois quando vem Yu-Gi-Oh! ZX, Zetal, Yu-Gi-Oh! DS, 3DS, 3DS XL, Yu-Gi-Oh! Q, Yu-Gi-Oh! PQ, Yu-Gi-Oh! PQP, Yu-Gi-Oh! Space Delta Crusaders, Yu-Gi-Oh! Ninja Storm. Depois quando vê todas essas porra. O GX vale a pena. O GX vale a pena. Começa a vir umas regras dentro do jogo absurdas. Absurdo. O que é Pendulum? O que é a merda do Pendulum, caralho? É a coisa mais idiota desse jogo, é o Pendulum. Tipo, fusão, beleza, tem no jogo base. Fusão, legal. Monstro de ritual, ótimo. É um ritual que invoca um monstro. Que invoca um monstro. Daí começou a vir aqueles de... Síncro. E você precisa de um tuner e um monstro normal que a soma dos níveis dele vira o monstro que você quer. E que se eu for jogar Yu-Gi-Oh! Duel Links de volta, eu tenho um deck de 5 de samurais lá que eu adoro ele. Acho ele muito legal, apesar de que tem muita coisa que come o cu dele hoje. Mas acho muito legal. Tudo. E daí, depois disso, depois do 5, veio uma outra putaria, que é aquele das cartas pretas. XYZ. XYZ, olha só. Que você coloca uma carta em cima da Só outra. em cima da outra. É o mesmo nível. Cara, é um negócio... E daí... Não, depois vem o pêndulo. E daí vem o pêndulo. Você pode vomitar suas cartas no campo. Exato, que você bota duas cartas, um do lado do outro, daí uma no meio, e daí foda-se regra, foda-se... O meta fica muito idiota. Não, só que pior é quando vem os links. Nossa senhora, links? Link, assim, é a coisa mais idiota de todas, porque assim, pra você fazer um link, você precisa de quantidade de monstros ou de coisas específicas. Meu Deus do céu. Você precisa... você precisa de 2 monstros normais. Então, eu lembro que eu comprei de um colega no colégio um deck de Yu-Gi-Oh!
Eu comprei na época um original, tipo, já no, eslivado, tudo bonitinho. Uhum. Era o deck de quê? Foi um dos meus maiores arrependimentos ter comprado aquele deck. Não lembro que diabos que era. Foi passado pra trás, né? Fui, passado violentamente. Violentamente, eu sei que fui. Depois. Pra criançada que não sabe, que não é roots, é muito comum, assim, as crianças passaram as outras pra trás, né, na Uhum. época da escola. E, assim, é uma coisa que, se você não era inteligente na época, você perdia tudo que você tinha. Eu me Não, eu fudi. também. Me Eu fudi. também. E devia ser um deck Eu, básico. Devia ser um deck padrão do Yugi, sabe? Com o Mago Negro, sei lá. Devia ser um deck pré-montado, aquela bosta. Enfim. eu também fui passado pra trás várias vezes. Era coisas que, assim, o cara chegava pra mim e falava, não, essa carta aqui é rara, então eu quero 5 das tuas cartas Aham. raras e essa aqui. Por aí. Ah, eu aprendi a não ser passado pra trás apanhando. Às vezes Vamos, até literalmente. vamos pro seu sétimo anime, Kyoskoma. Meu sétimo anime. Meu sétimo anime é um que eu tenho uma conexão pessoal muito grande com a franquia inteira. Uhum. E é o número 9. Fate Stay Night, Heaven's Feel. Especificamente Heaven's Feel, porque são os 3 filmes que contam uma das rotas do jogo. Por que esse e não um dos outros? Em termos de história, Heaven's Feel perde para Fate Zero. Em questão de outras coisas, assim, Heaven's Feel não é o topo do topo. Uhum. Mas em questão de conexão pessoal comigo, Heaven's Feel é o suprassumo de tudo. Por quê? Porque a história do Heaven's Feel é o protagonista se relacionando com uma menina que vem de uma família problemática. Uma família que abusava muito dela. Uhum. Eu tenho uma conexão muito especial com essa parte da história, porque assim, Heaven's Feel, eu joguei o jogo primeiro de Fate Stay Night. E o Fate Stay Night, pra quem não sabe, é uma visual novel. Uma visual novel é um livro com animações, música e dublagem. Então, eu tenho uma conexão muito especial com Heaven's Feel porque eu joguei a novel e eu simpatizei muito com a história. Eu estava muito imerso, eu estava muito assim conectado com Uhum. a menina que sofria muito abuso. E eu tinha assim um sentimento de proteção, Uhum. sabe? Sim. Eu Você sentia queria assim, abraçar ela e vem cá. eu queria assim puxar elas, eu queria salvar ela mesmo. Sim. Tipo, queria abraçar, vem cá, tá tudo certo, tá tudo bem. Vem Vem cá que cá. eu vou te ajudar. Sim. Porque assim, a história dela é uma história assim muito complicada e muito triste. No mundo do Fate, os tem muita, como que eu posso dizer? Eugenia. Sabe assim? Uhum. De aquela coisa de as pessoas, os magos, se importar muito com o pedigree Uhum. da família que Com eles, raça eles vão, pura. com raça pura. Uhum. E o que acontece? A personagem em questão, ela é a segunda a nascer em uma família de mago. E assim, a família de mago pode ter só uma pessoa que vai continuar a linhagem. Então, como ela nasceu depois, mas ela nasceu com talento, ela foi vendida. Meu pão. Ela foi vendida para uma família que estava em declínio. Uhum. E essa família em declínio, ela é assim, extremamente nojenta. Tanto literalmente quanto moralmente falando. Porque eles abusaram muito dessa menina com
como que eu posso dizer, de um jeito que não vai desmonetizar a gente. Coisas não consensuais. Se é que você me entende. E você recomenda esse anime pros nossos ouvintes? Calma lá. Calma lá que eu não cheguei assim na parte principal. Não vai citar spoiler também, né? Eu tô assim, eu tô tentando descrever um negócio sem acabar com tudo. Mas assim, spoiler por spoiler, no próprio Fate Zero, que é um prequel, ele já tem essa história. Então não é novidade pra ninguém. Uhum. Mas assim, a família que essa menina é vendida é uma família muito repugnante Uhum. em vários sentidos. E o que acontece na história principal? Essa menina, ela gosta do protagonista, mas assim, o protagonista não dá muita bola. Não dá muita bola até a última rota, que é a rota Ravensfield, onde você começa a adentrar na história dela e entender a história dela. A minha conexão com essa história é que assim, eu vi toda essa nojeira acontecer e eu não queria que isso acontecesse. Eu queria salvar ela. Uhum. Mas assim, é uma coisa que não tinha salvação porque várias coisas acontecem e ela vira meio uma bomba relógio. E assim, na rota, se você fizer escolhas bem específicas, você chega lá num final feliz que não é um final bem feliz, é um final ainda que é bittersweet. E eu, assim, fiquei tão envolvido com essa história que foi um dos pouquíssimos momentos que conseguiu, assim, fazer eu me emocionar de verdade e soltar lágrimas quando eu cheguei no final. Profundo. Porque, sim, porque é uma coisa, assim, que eu fiquei... Antes de Fate, eu nunca tinha ficado tão investido assim numa história. Entende? Uhum. Eu nunca tinha uma conexão tão pessoal e tão forte e tão crua com uma história. E eu acho, assim, que Heavensfield é o suprassumo de Fate. E se você, assim, se você joga a novel original, eu sei que é uma coisa, assim, que é muito difícil, que quem que vai querer jogar 58 horas de um livro de imagens? Mas assim, se você tá imerso na coisa, você tem uma experiência muito rica, uma experiência muito bacana e uma experiência muito tocante quando você vê. Então, Fate Stay Night Heavensfield, quando veio o filme, eu caguei nas calças, de, metaforicamente falando. Porque assim, era aquela coisa que eu mais amava na época. Tava vindo pro público em geral. E eu fico muito puto quando tem gente que é filha da puta e fica fazendo piada com essa menina e com o fato que ela foi afagada não consensualmente por vermes. Sim. E eles falam, ela tem vermes. Eu penso assim, seu filho da puta. Internet Seu é um filho antro, né, da cara? puta. Internet é foda. Você. Eu tenho nojo e repúdio a você, seu filho da puta, porque você é uma coisa tão traumática que não. Calma, respira fundo, respira fundo. É pra você ver assim que eu tenho uma conexão muito forte Sim. e muito emocional com a coisa. Justo. Então, assim. Muito. É muito amor. Entende? Entendi. Muito amor. Beleza. Vamos para o meu sétimo aqui. Vou pegar um mainstream que fez sucesso no Brasil. Muito sucesso no Brasil na década de 90. Passava na TV de manchete de televisão. Que é Saint Seiya. Cavaleiros do Zodíaco. Que nostalgia, hein? Meu amigo Charlie Brown. Que era aquela galera que morria e voltava no próximo episódio? O que era o Shiryu furando os olhos a cada 3 episódios? Eu não sei o que fazer, eu vou furar meu olho. Eu era o Shiryu. Tinha meu amigo. Meu primo era o. Meu primo Guilherme era o
o Seiya, meu primo Thiago era o Shun, meu primo Jefinho era o Ikki e o Felipe acho que era o Yoga. No meu grupo de amigos eu era o Yoga. Você era o Yoga? Eu Aham. era o Shiryu, cara. Eu gostava muito do Shiryu. Gostava muito. Ah, Porque eu gostei do Shiryu mais pelo fato dele ter conseguido Excalibur no final. Lá da. Porque ele foi lá com o Shura, que meu signo aqui é Capricórnio. E eu fiquei muito puto do Shura ser um filho da puta. Fiquei muito fudido. Tipo, não, cara, é meu signo. Sabe quando eu chorei quando o Yantia morreu? Eu fiquei puto no mesmo nível quando eu vi que o Shura era um desgraçado e era ele que tinha matado o Aioros. pois Cara, é, eu também fiquei assim, pistola da vida, quando o Aiolia, que é do meu signo, no signo de leão, tava sendo controlado e tava atacando os cavaleiros. Pensei assim, filha da puta, por que fazem isso você comigo? do meu Eu não signo não mereço faz isso. O cara é um herói, o cara tem honra, ele tá sendo controlado. Merda. Eu assisti Sensei até o final, depois de adulto. Assisti os filmes. Eu fui alugar a fita da Prólogo do batalha. céu? Não, do. É de um que eles enfrentam o Lucifer. Prólogo do céu é o É o nome. Prólogo do Céu? Aham. Eu aluguei a fita na locadora do Prólogo do Céu. Puta merda, hein? Que é o que eles enfrentam o Lúcifer lá, e eu achei louco eles enfrentar o Lúcifer do cristianismo. Que é isso? Que loucura! Pois é. E eu tô vendo o que God of War só tá ripando Sensei, meu amigo. God of War Kratos só tá ripando tudo que Sensei já fez. Sensei já Meu botou, amigo. já botou todo mundo contra os deuses nórdicos, contra os deuses egípcios, contra os deuses gregos, contra os deuses cristãos. Já botou tudo essa mitologia na galera. Agora o God of War, o Kratos só tá ripando essa galera. Todo mundo fala, porque Kratos é original. É o cacete. Nada é original. O Seiya já deu um pau em Odin antes do Kratos dar, cara. Não, e que desapontamento. Porque assim, eu comecei a gostar do Yoga lá no primeiro episódio que ele apareceu. Na verdade, o Seiya não deu o pau de Odin. Ele usou a armadura de Odin Não. e bater na Ares lá. O que o Yoga fez quando ele apareceu a primeira vez? Ele foi lá e simplesmente limpou o chão com o cara lá de Hydra. Aquele cavaleiro de Hydra. Eu pensei, puta que pariu, é esse aqui, né? Esse é o cara que eu quero ser. Mano, daí o que acontece? Aí começa aquela choradeira dele com a mãe. Daí eu penso, puta que pariu, Aham. merda, hein? Todo o drama Não, dele mas com. daí tem aquela redenção lá com o Camus, que tem o zero absoluto e os Aham. cacete desse pensa, puta que pariu, tô investido de novo nesse cara. E daí depois. Daí não, daí ele fica cego. E daí tem toda aquela história lá daqueles cavaleiros de Poseidon que eu chamo. Isso! O Isaac de Kraken, não é o Isaac? Que é o amiguinho de infância dele, que também era lá e que sumiu, que não sei o que tinha conexão com ele. Cego de um olho. Cara. Não, daí vem aquela saga que foi a melhor de todas, que foi a saga de Hades. A saga de Hades foi animal, velho. Eu lembro que meus primos compraram os DVD. Meu primo Thiago comprou os DVDs, ele tinha os DVDs, a gente assistia aquelas porra, velho. A animação do gravei os caralho, DVDs. velho. Era muito bom, cara. Eu Que gravei é? DVDs porque No foi co- assim, quando os primórdios de quando eu tinha internet em casa. No colégio, eu e os dois brother, a gente tava no meio da aula de educação física, fazendo os negócios, a gente se juntava nós três. Um ficava de joelho de frente, outros dois ficavam do lado, a gente pegava e os três gritavam: Atena! Exclamation! Cara, era insano, cara. Era muito bom. E o Chaka, assim, explicando o que eles tinham que fazer pra chegar lá em Hades. Sim, cara. Que pariu. Tipo, vocês vão ter que morrer praticamente pra chegar lá, velho. Vocês vão ter que Cara, o oitavo o oitavo sentido, meu amigo. E depois chegaram lá no Muro das Lamentações. E agora? Como que eles vão chegar nos Campos Elíseos? O Shun é o Hades, é o novo Vessel do Deus do Inferno. E o caralho, velho, que loucura. Depois descobre que daí o corpo verdadeiro de Hades tá lá guardado e não sei o que. Caralho, velho, que loucura. Pois é. Inclusive, tem um outro anime de Sensei que eu super, 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 hiper recomendo. Se você não assistiu ainda, pelo amor dos meus filhinhos, assista. Que é Sensei Lost Canvas.
que é a guerra anterior dos Cavaleiros contra Hades. Que é do Quando lá o Tenma? mestre ancião era jovem de verdade. É do Tenma? É do tema. Tenma de Pegasus? Aham. Eu Nossa não senhora, assisti ainda. Mas... Cara, que anime incrível. Sansei, ele tem um universo muito rico, cara. Ele tem um universo muito Nossa rico, senhora. muitos personagens. Cada constelação tem uma armadura, tem um personagem. Sansei foi feito pra vender boneco. Ah, cara, Ele foi feito pra vender, mas eu compraria todos, cara, porque cada um o desenho da armadura de cada um é mais bonito que o outro. Eu tinha, quando era criança, eu tinha os bonequinhos daquele que pagava R$10 no camelô, que você montava a armadura no bonequinho, mas os bonequinhos eram tudo igual, não tinha nada a ver com anime, tá ligado? Mas a armadura parecia. A armadura você montava bonitinho, igual. Quer dizer, igual entre aspas, né? Tipo, os de ouro parecia ali, os de bronze, meio complicado, mas era legal, cara. Você colecionava o bagulho, tinha gente que tinha todos. Hoje em dia, essas coleções, mesmo dos Piratex, vale uma fortuna se a pessoa tem guardado todos esses bonequinhos. Ai, ai, que Cara, coisa, né? e eu quero muito, se minha esposa assistir esse podcast, eu quero muito. Já cantei a bola, já joguei, mas é muito caro, velho. É muito caro. Eu queria o Shiryu da armadura divina de dragão. O Shiryu, eu queria o Action Figure. Eu tenho aqui, minha esposa me dá, meu Deus, eu amo minha esposa, ela me dá de presente de aniversário sempre uma Action Figure atrás da outra. Eu tenho o Yami Yugi, eu tenho o Zoro do One Piece, eu tenho o Goku, eu tenho o Vegeta God, eu tenho o Sr. Satan, velho, um dos melhores Action Figures que já me deu. Eu tenho O Sr. Satan. Deixa eu mostrar aqui. Olha esse Satan. Cara, esse aqui foi um dos mais que eu mais me emocionei quando eu vi ela me dando. Olha só. Olha isso, velho. Eu acho incrível. Puta Olha merda. esse Satan, velho. Cara, Cuidado quando eu for te visitar isso, eu não roubar esse é boneco. sensacional, cara. É muito bom. Enfim, e eu queria muito ter um do Cavaleiro do Zodíaco original, sabe? Que eu vi às vezes action figure do Hades, velho. A armadura do Hades. Cara, insano. Mas o Shiryu da armadura divina de dragão seria maravilhoso também. Tanto que tem uns gachas de Sensei que eu acho incríveis. Mas um acabou, outro voltou, outro acabou. Mas tinha um lá, eu não lembro se esse acabou. Mas tinha um que você tinha trocentos cavaleiros diferentes com as armaduras lançadas só pro anime, com as armaduras douradas, com as armaduras não sei o que, versão não sei o que, versão não sei o que. Caralho, acho muito legal. Eu sei como. Inclusive de action figure, eu tive que vender porque eu sou pobre ainda. Eu sou pobre fudido. Mas assim, eu tinha um Shun que era original. Caralho. E puta que pariu, cara. A corrente era uma corrente de verdade. Nossa senhora, ele brilhava. E o mais legal que eu gostava do Zack... Ele tinha várias caras que você podia trocar e colocar nele pra você posicionar. O mais legal das action figure do Sensei é que você desmontava a armadura dele, você tirava a armadura do personagem e você e você remontava ela. Ele tinha aquela caixa. Tinha caixa. O meu tinha aquela caixa lá de Uber Eats que dava pra colocar a armadura. Mas que você podia remontar a armadura no formato. Como é que eu posso dizer? Da constelação. Daí você podia montar ali bonitinho, tipo o Capricórnio. Você tirava do personagem e você montava ali o Capricórnio, o chifrudo ali. Sabe? Tipo, eu achava muito legal isso. Da action figure, que não era só a armadura solta ali no personagem, travada. O Sensei era tudo modular, velho. Era tudo modular. Você desmontava e remontava em outro lugar e... Era muito legal isso, cara. Era incrível. Puta que pariu. Não, era não. É incrível ainda. Que tem muito lore, muita expansão, ainda tem coisa saindo. Vamos pro seu 8º anime, Keisuko, mano. Vamos pro meu 8º anime, senão a gente fica até amanhã. Meu 8º anime é um filme de anime. Mas é um filme muito bom, com uma história excelente. E é o número 8. Que é? Koe no Katachi. Sobre o que é esse filme? Esse filme é sobre um protagonista que fazia bullying com uma menina surda.
que tinha deficiência. Uhum. E assim, ele começou a fazer o bullying, todo mundo achava engraçado, todo mundo achava legal, né? Até ele chegar num ponto onde ele machucou ela de verdade. Que ele arrancou o implante que ela tinha no ouvido. E ela começou a sangrar e todo mundo, assim, ficou em choque daquilo que aconteceu. Uhum. Ela trocou de escola e daí o protagonista, assim, todo mundo que era amigo dele, todo mundo que tava ali na brincadeira começou, assim, a tratar ele mal. Porque ele foi longe demais. Uhum. Se passa um tempo e o protagonista, assim, ele vira uma pessoa retraída. Uma pessoa, assim, que não fala com ninguém, fica na sua e não se envolve com nada e com ninguém. Até que essa menina surda volta a estudar na escola dele. E assim, a jornada dele nesse anime é tentar ter uma redenção, tentar pedir perdão e tentar melhorar as coisas com essa menina surda. O clímax desse filme é quando a menina surda, assim, ela ama o protagonista, só que ela vê que o protagonista trata ela como se ela fosse uma criança, ela começa a ficar deprimida e ela vai cometer suicídio. E o protagonista impede ela e os dois Uhum. têm uma conversa de heart to heart, assim, Sim. de verdade, eles se entendem e dá tudo certo no final. Mas assim, é uma história muito comovente, uma história muito bacana, uma história muito bonita. Que bom. A minha conexão com essa história é que assim, é, isso vai ser lore novo pra você também. Mesmo você sendo meu amigo de longa data, 10 anos de amizade aí, mas eu já fui bully. Eu já fui desse tipo de gente. Porque, Escola, você deixa muito. Tudo que você fala, às vezes, deixa muito claro que em algum momento você já fez muita coisa errada. Você nunca explicitou isso, mas a gente ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Eu acho que ele já foi escroto. Então, não, até hoje ainda tem essa coisa de provocador, sabe? Aham. Eu Tanto que acho que você descarrega tudo no teu sobrinho, coitado, né? não, Não. O Zé Galinha, coitado. não, Zé Galinha não. John Galinha. John Galinha. Inclusive o apelido dele agora é Ovo. Ovo. Sim, porque ele é branco, redondo e frágil. Coitado da criança, velho. Pois é. Lore aí pra galera. Lore novo. E qual que é a duração desse filme, Kiyosuma? É um filme normal, de 2 horas. Duas Mas horas. assim, voltando àquele pensamento, pra não deixar o pessoal aí de Blue Balls, Uhum. teve um momento na minha vida que eu fui bully. Eu, assim, era daquele tipo de gente que provocava os outros, que Que puxava o cabelo, feio. que botava apelido, que empurrava os outros, que cuspia nos outros. Meu Deus! Pois é. É, é que assim, deixa eu te explicar como é que foi o meu ensino fundamental. Eu sou de um bairro pobre. É Uhum. um bairro que tem que assim, tem favela em volta. Não adianta dizer que não. E, e o ensino fundamental, assim, era Mad Max. Porque, assim, todo dia a escola, ela estava muito depredada naquela época. Uhum. Tinha muita coisa de construção abandonada ali. Tinha areia, e tinha briga todo dia, onde assim, a pesada saía na porrada, se formava uma roda em volta, é, tinha gente que cuspia em quem tava brigando. Meu Deus. Assim, pois é um zoológico. Uhum. E daí assim, se você tá no zoológico, você vira um animal. Então eu me deixei corromper e virei um animal nessa época. Hoje em dia eu tenho consciência que é uma coisa que, minha Nossa Senhora, o que eu fui, né? Eu estou
entre várias aspas, reformado desse tipo de comportamento. Mas você tem muito karma pra pagar ainda, eu acho. Com certeza, cara, com certeza. Eu fiz muita cagada. Se você olha pra mim hoje em dia, você não pensa assim que eu pulava o muro. Se a gente tivesse a mesma idade, você seria o cara que faria bullying comigo, porque eu sofri bullying para um caralho. Tenho certeza. É que assim. Você ia ser o cara que ia me apelidar de Maria Bundinha no colégio. Ah, cara, olha. Você ia ser esse cara, tenho certeza. Pois é. É com pesar que eu admito que, sim, foi muito bom que a gente se encontrou depois de adulto. Porque senão a gente seria inimigo, com certeza. Porque eu não era uma pessoa boa. Eu fiz, assim, coisas que eu não tenho orgulho hoje em dia. Eu não tenho orgulho daquele tipo de gente que eu fui. Mas assim, o que mais eu posso dizer? A minha escola era uma escola pobre, então, assim, a grande parte das pessoas que eu conhecia naquela época morreu. Uhum. Morreu, mas assim, morreu mesmo, ou foi preso. Caralho. Ou Pesadão. Sério? Não, é sério, é sério. Você acha que eu tô falando brincadeira, mas é de verdade. Não duvido. Muitas pessoas daquela época tá morta, tá presa, ou teve filho ainda adolescente. Inclusive, minha crush da época, ela teve filho com 16 anos. Inclusive é meu. Dum, dum, dum. Ele é o maior plot twist da história, né? Porra. Mas podia ter sido. Podia ter sido, se eu não fosse assim. Eu vou admitir, eu era bunda mole. Em questão de menina, eu era bunda mole. Uhum. Virgem, até 21 anos. Pois é. Mas assim, minha conexão com essa história é que, assim como o protagonista, eu sou um bully reformado. Uhum. Acredito eu que eu seja uma pessoa melhor. Pelo menos em comparação. Que bom. Primeiro passo pra redenção é você admitir que tava errado. E eu tava, hein? Puta E como tava. Então vamos agora, já que entrou num assunto profundo, vamos entrar aqui num outro anime aqui. Vou pegar o meu oitavo e vou entrar também num anime profundo com muita emoção, com muito drama e muita ação também, que é o Chrono Crusade. É um que eu não assisti. Chrono Crusade, olha só que raro. Pois É a história de uma freira que é uma freira que luta com armas e derrota demônios na base da bala. Então é uma coisa meio aventura, ação. Só que essa freira, ela fez um pacto com um demônio. Eu não lembro por que agora, faz muito tempo que eu assisti. Foi uma recomendação de um brother meu, do Seino. Ele me recomendou esse anime, me passou os CDs, assisti ele inteiro, é fechadinho, 20 e poucos episódios. Ela fez um pacto pra salvar a vida dela, ou a vida dele, acho. E esse demônio, ele não é um demônio mau, é um demônio bonzinho. Ele é o Crono, que dá o nome ao anime. E esse pacto que eles fizeram cortou a vida dela pela metade. A energia dela, ela usa a energia vital dela para manter ele vivo e vice-versa. Eles têm essa conexão. E tem todo um lore a respeito da reencarnação de Yeshua, de Jesus, dos apóstolos que estão reencarnados e vão derrotar. E tem o plano maligno do vilão para poder dominar o mundo. Tem uma coisa meio megalomaníaca. Mas é um anime que ele tem muito essa questão sentimental da protagonista com o Crono, que apesar dele ser um demônio, na verdade, será que ele merece ser morto ou não merece? Todos os demônios nasceram são maus, não são? Às vezes a gente tem pessoas que fazem parte do clero que não são boas. Então tem essa ambiguidade
no enredo do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. E com o final eu me emocionei também, é muito bonito o final, ele fecha muito legal a história. Então eu deixo aqui minha menção aqui a Chrono Crusade, que só tem esse nome esquisito dessa forma, CHRNO, porque eles queriam evitar complicações com Chrono Trigger. Eu tava pensando que era um typo, mas Não. eu não falei nada. Não é. Para evitar confusão ou dilemas jurídicos com a Square, por causa do Chrono Trigger e do Chrono Cross, eles tiraram o O ali e botaram Chrono. Uhum. Daí virou Chrono Crusade. Bacana, eu achei que tinha conexão com o Chrono Trigger. Não tem não. Ok. Vamos lá pro seu último anime, Kiyosuma. É o último anime, eu deixei de propósito ele no meio, porque é o anime assim mais recente, que eu criei uma conexão muito forte com ele, e eu me relaciono, eu consigo me ver muito no protagonista, e assim, algumas pessoas vão achar problema com isso, com eu me ver no protagonista, mas o meu anime é o número 5, é Mushoku Tensei. É a reencarnação de um desempregado. É uma tradução bem vagabunda. Aham. O que acontece? O protagonista sofre bullying na escola. Só que ele sofre um bullying assim muito além do nível normal. Ele é meio que crucificado pelado no portão da escola. Caralho. Amarram ele pelado pelas pernas e pelos braços no portão da escola. Muitas pessoas apontam o rim dele. E depois disso, assim, o protagonista desiste de ir para a escola. Ele vira o que é conhecido no Japão como hikikomori. É uma pessoa que não estuda, não trabalha e não faz nada da vida. Não é essa parte que eu me relaciono ainda. Calma lá. Não é essa que eu me relaciono, eu trabalho, porra. Então, o que acontece? O protagonista, ele começa a viver essa vida de vagabundo. E os pais dele têm um acidente de carro. Quando os irmãos dele vão lá buscar ele pro funeral, ele tá numa sessão de alto amor. Se é que você me entende? Sim. Não, literal. Uhum. Tem os movimentos de braço dele no anime. Ali fazendo aquela coisa. Se ordenhando. Se ordenhando. Se ordenhando. Aí os irmãos dele vão buscar ele pro funeral. Ele tá nessa coisa horrorosa. Os irmãos dele, assim, ficam um putaço da cara dele, porque ele é um vagabundo de 40 anos, que tá ali fazendo aquilo enquanto os pais dele estão mortos, e eles expulsam ele de casa. Quando eles expulsam ele de casa, ele não tem nada, porque ele nunca trabalhou, nunca teve seu próprio dinheiro, então ele virou um morador de rua. Só que assim, ele não chegou a virar morador de rua, porque o que acontece? Ele encontra um grupo de adolescentes que estão discutindo no meio da rua. Ele vê um caminhão chegando e ele pensa: já que eu não tenho apego nenhum à vida, pelo menos eu vou empurrar eles para que eles não morram nesse acidente. Uhum. Ele empurra os adolescentes e ele é atropelado pelo caminhão. Certo. Ele pensa: morri, né? Já era. Mas ele acorda como um bebê em um outro mundo, um mundo onde é um mundo medieval, um mundo de magia. E a partir disso ele pensa: agora eu tenho a minha segunda chance pra vida. Esse assim é o primeiro episódio. Uhum. O que é o tchan dessa história? O tchan dessa história é que, assim, o protagonista tem essa oportunidade de viver de novo, mas, assim, ele ainda tem a mesma mentalidade do vagabundo de 40 anos. Uhum.
Então, o que é o ponto principal da história? É ele aprender a virar uma pessoa decente. E assim, o que é a minha conexão com essa história? A minha conexão com essa história é que assim, eu estou ainda na jornada de aprender a me tornar uma pessoa decente. Porque assim, olha, eu não tenho muitos amigos, muita gente que me conhece não gosta de mim. Mas eu estou tendo baby steps. Eu estou aprendendo assim a ser uma pessoa melhor. Estou aprendendo a ser uma pessoa decente, uma pessoa que é aceitável na sociedade. E é isso. Isso aí. Como é que eu vou falar do meu último anime agora, Kills? Depois desse mergulho de cabeça no drama aqui? Porra, vamos ficar mais leve então. Vamos falar do meu último anime aqui. Deixei o último não por coincidência, mas Pokémon. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonado por essa franquia. Principalmente pelos jogos. O anime ele pega muito por causa da conexão que o Ash desenvolve com os Pokémons dele. Que não é uma relação de mestre e servo, é muito mais amizade, sabe? De você ser amigo dos seus animaizinhos, de você dar valor a eles, de você deixar eles livres quando eles querem, sabe? Uhum. Então me pegou muito desde pequeno, apesar de que eu não gosto do Pikachu, foda-se o Pikachu, mas eu gosto muito dessa relação. A história assim que é a mais marcante pra mim, por exemplo, é a do Charmander. Charmander, sim, ali no começo, quando ele é abandonado, fica na chuva, o Ash pega ele, resgata, vai lá e salva ele, bonito pra caralho. Ele é amigo até ele evoluir, e ele começa a ligar. O anime é importante pra mim, porque enquanto eu jogava os jogos, as batalhas, as lutas de Pokémon, as animações, os golpes, ficavam muito na área da imaginação. Porque era 2D na época, né? Os jogos do Game Boy Advance, Nintendo DS, era um sprite, era um JPEG ali que fazia os movimentos dos golpes e tal, não tinha dinâmica do 3D, né, que tem hoje em dia. É uma coisa mais lúdica. Exato, então o anime chegava pra mim como essa forma de tradução de como seriam eles, de como eles se mexeriam, se comportariam, falariam, sabe? Então teve essa pegada pra mim muito importante. E me resgatou o anime na última temporada do Ash, porque tiveram alguns episódios esparsos nessa última temporada que o Ash participou, que agora não, ele saiu do anime, né? Ele não é mais o protagonista, mas que tiveram vários episódios com uma pegada comédia que me fizeram me mijar de rir enquanto adulto. Uhum. Sabe, uma coisa que é difícil acontecer. Tem um episódio que o Ash e o Go estão com uns slowpoke, maluco, Deus. Eu me mijei de rir, eu recomendo muito esse episódio. Então o Pokémon ele tá aqui nessa lista porque é o jogo que eu mais gosto, né? Só pra ter uma ideia. Meu Charizard Shine de pelúcia. Bacana. Então, Pokémon tem uma conexão muito grande comigo com relação a isso, a amizade, a relação entre o Ash e os amigos dele. A cada área que ele vai, a cada região que ele visita, ele desenvolve novos amigos e constrói uma conexão grande com novos amigos. E eles se preocupam com ele se preocupa com eles, e tem uma troca, tem uma evolução, uma construção, sabe? Então Pokémon fica aqui com o meu anime número 9. E eu tenho duas menções honrosas pra colocar aqui. Não vou falar muito, não vou me alongar muito. Não entrando nos 9, mas eu vou botar duas menções aqui. A primeira é Gantz. Gantz, anime incrível, anime do caralho. Muito bom. O único mangá que eu acompanhei até o final, que fechou, né, que concluiu de fato, que eu aguardava os lançamentos semanalmente. Foi o primeiro mangá, na verdade, que eu acompanhava semanalmente até o final, a conclusão, e acabou. Acabou uma merda, mas acabou.
E o outro é Love Junkies, Uhum. que foi o primeiro mangá que eu comprava os volumes na banquinha. E era engraçado, quem não conhece, Love Junkies é um eromangá. Então tem cenas eróticas, tem pessoas nuas no mangá. E eu ia na banquinha, que ficava dentro do terminal do Santa Cândida, e lá na banquinha tinha uma gaveta no fundo da banquinha que se abria e tinha os proibidão lá. Tinha os CDs da CD Expert com 800 jogos rentais, não sei o que. E lá estavam os mangás proibidões e tava esse Love Junkies. Uhum. E foi o... Já que estamos falando em menções honrosas, quando você concluir aí eu tenho... Eu concluí. É só essas duas menções honrosas só. O Love Junkies por causa desses episódios, que foi um que eu comprei, que eu ia, o cara já sabia, tá lá, chegou o volume, porra, lá, pegava, morrendo de vergonha, porque, né? O cara sabia, eu sabia, ele sabia, eu pegava e ia embora. Ele sabia que eu sabia que ele Ele sabia. olhava, você vai fazer coisa, né, seu safado? Daí, foda-se, tá ligado? Pegava e ia embora. E o Gantz, porque foi um que eu acompanhei muito tempo ali, o lançamento capítulo a capítulo ali. E também tem uma pegada meio Ero lá no começo, mas depois ele fica mais só ação e aventura ali. Tem alienígenas e espiritismo e médiums e tem muita coisa envolvida no Gantz ali. Já que estamos falando de eti, deixe eu falar do anime mais eti, mais maluco e mais explícito, assim, de fetiche mesmo, que eu já vi, que ele tá ali na linha do hentai, mas ele não é hentai. Uhum. É um anime chamado Seikon no Quasar. Seikon no Quasar, o que ele é? Ele é uma história de assim, que tem tem os Quasars, que o que eles fazem? Eles conseguem manipular elementos da tabela periódica, Ok. como os poderes deles. Isso, assim, ele tem batalhas que são hype pra caralho, Uhum. é bacana de assistir e tal, mas o que é o eti dele? Os personagens têm que recarregar o poder deles. Mas como que eles conseguem? Como que eles recarregam esse poder? Mamando. Meu Deus! Mamando. E eu não tô falando mamando, tipo. Mamando na teta. Exatamente. Gente de Deus. Exatamente. Exatamente. Todo episódio tem o personagem ali arrancando o sutiã da guria e caindo de boca. E ó. Porque faz parte do contexto cultural daquela sociedade. Não, porra nenhuma. Porra nenhuma. Meu Deus. O cara tem que recarregar o poder com isso. Meu Deus. E não é só ele. Todo mundo que é Quasar, que tem o poder lá de manipular elementos da tabela periódica, tem que recarregar o poder mamando. Meu Deus. E tem que mamar mesmo. Com vontade. Mas é só algumas pessoas específicas que têm a capacidade de regenerar? São poucas pessoas que conseguem, porque são poucos elementos na tabela periódica. Não, mas tô falando que conseguem Cada ceder o pessoa leite. Não, isso pode ser qualquer pessoa. Meu Deus do céu. Qualquer mulher. Pode mamar em qualquer mulher. Mas tem que mamar. Isso aí me lembra muito Bible Black, velho. Umas pira muito errada, assim, tá ligado? Não, mas Seikon no Quasar não é hentai. Não é hentai, apesar de ter gente mamando tá nas assim, tetas. Ele tá a 1 milímetro da linha do hentai. Meu Deus do Ele céu. não chega lá. Beleza. E é bacana porque ele tem batalha bacana. Por assim, mais chulo que seja o anime, ele é hype pra caramba. Porque assim, o protagonista, qual que é o elemento dele? O elemento dele é ferro. Então ele faz espadas, ele faz. Faz ferro. Puta que pariu. Não, daí assim, o elemento dele é ferro, daí ele tem que enfrentar a guria que é o cobre. Que é uma menina também que usa esse poder. Que daí, assim, a guria que usa o cobre, ela tem os ataques elétricos. Meu Aí Deus. depois ele tem que enfrentar o cara que é o sódio, que ele faz. Que ele tem o. Que ele dá ele fica sede. explodindo as coisas. Não, é incrível o anime. Interessante. Mas assim, você tem que assistir sozinho. Você
tem que assistir sozinho, sem os seus pais por perto, de preferência. Não, sem ninguém por perto. Sem ninguém por perto. Mesmo você, que não vai assistir com certeza, mas se você fosse assistir, tinha que assistir nem com esposa. Ah, vai olhar esse negócio, que porra é essa que você tá assistindo? Que porra é essa que o cara tá mamando na guria e daí tá vindo um poder espiritual e o peito dela tá crescendo. Meu E Deus! ficando gigante. E não é hentai? E não é hentai. Então tá, Muito perto. se você diz, eu vou acreditar. Não, mas é. Mas é isso. Não, mas inclusive se você quiser olhar o conteúdo depois, eu vou falar o nome de novo mais devagar. É Seikon no Quasar. Quasar, tá. Escrito aqui, Eu ó. tenho mais Seikon um. no Quasar. E eu tenho mais uma Aham. menção honrosa, já que você fez duas, eu vou fazer duas também. Ok. Que é High School DxD. Eu já ouvi falar. Conhece esse? Não é o que tem a Sakura? Do Não. Street Fighter? Não. Não? Acho que era outro. Não. É High School também, Não. acho. É, High School DxD, o que ele é? É um anime onde o protagonista tem o poder lá do Imperador Dragão. Só que assim, ele começa com o protagonista bem fraquinho, né? E ele tem que treinar, ele tem que ir pra academia mesmo, literalmente academia, pra começar a ganhar o poder. Mas assim, o que é o power-up de verdade dele? O power-up de verdade dele são, assim, milestones de putaria com as meninas que estão em volta. Meu Deus. Exatamente. Inclusive, assim, o dragão lá, que ele tem o poder, é uma coisa que conversa com ele. Chega um momento que o dragão começa a chorar por causa do power-up do cara. Nossa. Porque como que o cara ganhou o power-up? Como que ele ganhou o power-up? Como? Ele ganhou o power-up cutucando o mamilo da menina. Meu Deus. Pois é. Aí o dragão literalmente começa a chorar na mente dele. Começa a chorar. Ele fica... Não, e tem até um mini arco de comédia que é o dragão assim, deprimido e tendo que ir no psicólogo. Eu confundi com Rival Schools. Esse eu não conheço. Mas High School DxD é na mesma vibe do Second No Quasar. Ele tem menos putaria, mas assim, o power-up é a putaria. E ele é legal de assistir porque o protagonista ele é carismático, mesmo ele sendo extremamente pervertido. E as batalhas são bem feitas, as batalhas são bacanas, a emoção é bacana. Então assim, se você tem uma tolerância maior para esse tipo de conteúdo, é uma recomendação fortíssima. Beleza. E aqui nós encerramos então a escolha dos animes de nossas vidas. Pois é, falamos que não ia ser 2 horas, mas olha só. 1h57, puta que pariu. Tem 3 minutos aí pra falar alguma coisa? Não precisa, né? A gente pode encerrar antes. Vamos decidir o próximo assunto? Vamos decidir o próximo assunto. Como eu decidi esse, o próximo tá na tua mão. Tá na minha mão. Puta que pariu, eu tô ficando sem ideia, Quer cara. fazer mais um 3x3, só que com um tópico que você escolhe? Putz. Vamos fazer um 3x3. Vamos falar de uma coisa terrena comum. 3x3 comidas. 3x3 comidas. Vamos falar sobre coisas terrenas. Sobre coisas regulares, não nerds. Olha, eu tô vendo que esse vai ser um episódio que a gente possivelmente vai brigar. Então pessoal, fiquem de orelha em pé. Talvez não tenha mais podcast depois desse. Vai ser o último episódio. Vai ser o último episódio. Então, beleza. No título vai estar assim, finale. Porque eu já imagino que isso aí vai dar cagada. Mas vai ser. Vamos que vamos. Top 3x3 comidas. Isso aí, valeu, galera. Comida. Obrigado por Valeu. assistir, obrigado por ouvir. Um beijo em vossos corações, um abraço. Fui. Ui.